abrirem a palavra do Senhor no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos ver o 57 também, 57 e 58. Aí nós dá mais força ainda a leitura. Mesmo assentado, ouçamos a leitura da palavra do Senhor. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Palavra de Paulo à igreja, amém? Quando nós falamos em constância, quando nós falamos em inabaláveis, constantes, nos vem muitas vezes em mente certos conceitos que é importante que nós, como igreja, conheçamos, saibamos, para distinguirmos a questão de constância. O que é constância aos olhos da palavra de Deus? Não é fazer as coisas com extrema rapidez, mas traz consigo o conceito de perseverança, firmeza nos propósitos de Deus, mantendo fé, obediência, independentemente das circunstâncias que nos atinjam, circunstâncias externas, sejam elas quais forem, tribulações ou não. Nos lembramos da parábola da grande ceia, quando o Senhor manda chamar os seus convidados, e muitas foram as desculpas para não comparecer à ceia, e muitas delas não eram porque estavam passando por tribulação, não. Claro, agora eu estou vivenciando os meus bens, minha fazenda, meu gado, casamento, enfim, tem uma coisa ligadas a situações peculiares. Independente de quais sejam as situações, constância tem a ver com isso, compromisso, fidelidade. É característica, assim, como nós falamos já no estudo da palavra, convicção profunda em Deus, não se deixando levar por qualquer ensino ou dificuldade. Eu sei o caminho que eu estou trilhando, firmeza da fé. Isso, consequentemente, é uma das características da constância. Faça sol, faça chuva. Faça sol, faça chuva. Se vente ou não, se está frio ou está quente. Certo que são assim, não? Quando está quente, quando está frio, nós não. Os animais semi-quentes são diferentes, por exemplo. Então essa característica de convicção é que marca a constância. Nossa, a gente ouve muito disso, né? Aquele irmão está sempre lá. Independente do que aconteça. Quando meu pai faleceu, eu não estava trabalhando, mas eu fui dar notícia. Eu cheguei até a questão de compromisso. Cheguei até a diretoria da empresa, falei para a diretora, não é Renato, eu vim comunicar que eu vou sair agora, meu pai acabou de falecer. Aí você, não era nem para você estar aqui, eu devia ter ido embora. Eu falei, não. Independente da situação que aconteça, nós temos uma postura. Eu não vou abandonar, não era abandonar, uma situação até justificada, mas eu me senti na responsabilidade do compromisso de ir lá e avisar. Estou indo devido à situação. Ela falou assim: como? O que você está fazendo aqui ainda? Não estava indo. Sem avisar, não. Isso é marca, irmãos. Eu olho isso, porque nós temos uma postura clara com Ele, com Deus. Muitos falam assim:
mas o meu compromisso não é com os seus homens, é com Deus. Sim, é verdade. Mas a própria postura de compromisso com Deus me traz também um compromisso com os irmãos, compromisso com a igreja, compromisso com Deus, com a minha vida. Isso, irmãos, não é só para a igreja, a nossa vida é assim. Houve épocas no passado, o senhor deve ter ouvido esse comentário, que dizia que a palavra tem mais, sabe, o poder da palavra, do compromisso, era mais aceito do que um documento, aquele documento assinado, né? Palavra, né? Deus se fala que precisa do bigode, né? Gente de bigode, pode ser, né? A minha palavra, né? Hoje nem assinando documento, muitas vezes assinamos contratos, os contratos são revogados. Quanto mais palavra, mas eu não disse isso. Constância na palavra de Deus, diz Paulo à igreja de Corinto. Portanto, sede constantes, meus irmãos, sede firmes, e na palavra, como um monte de Sião, assim que nós cantamos, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vida de constância. Por que a constância é importante na igreja? Primeiro, ela sustenta a vida espiritual, evita o esfriamento, evita o comportamento de morto. Esse tipo de situação não traz segurança para a obra de Deus. Dá para constar? Olha, eu não garanto que eu vou não. Vai ou não vai? Faz ou não faz? É lógico que existe circunstâncias da vida, né? Mas é difícil quando você assume um compromisso, você não tem aquela certeza, né? Será que você vai fazer? Será que você não vai? Não estou duvidando, mas a constância, ela sustenta essa vida. Você sabe em quem depositar a confiança. Jesus, quando chegou aos seus discípulos, mesmo depois lá da crucificação, ele retorna aos seus discípulos para o quê? Firmar com eles um compromisso. Isso foi lá em primeiro capítulo de Atos, né? Se confirmou ali a vinda do Espírito Santo, enfim, é o compromisso. E aí, posso confiar em vocês? Vocês vão fazer? Vão ser minhas testemunhas. Não é só aqui não, eu na terra de vocês não, viu? Em toda a Judéia, até os confins da terra. Vocês querem assumir esse papel? Posso confiar em vocês? Deus depositou em Jesus a confiança em homens que aparentemente na sociedade não seriam pessoas confiáveis, né? Pessoas normais, que no primeiro medo fogem, e aconteceu isso. Na primeira desafio negam, e aconteceu isso. Mas Deus depositou confiança na mão desses homens para que eles levassem o Evangelho ao redor do mundo, mas para isso eles precisam ter uma vida de constância. Demonstra qualidade de fé. Ser constante demonstra isso. Fé provada e constante e mais valiosa que o ouro. Pedro fala isso lá em 1 Pedro 7. A fé provada. Não sabem que o ouro da natureza não é tipo coisa bonita que eles conhecem. Quando ele é extraído da natureza, ele passa por um processo de purificação. Tem que derreter, tirar as impurezas. Mesmo assim, passar por um processo de purificação para tomar a forma do ouro que nós conhecemos. A mesma coisa do diamante. O diamante bruto, natureza, não tem nada, vai ter outra coisa. Mas quando ele é tirado, levado para a lapidação, né, passar pela lapidação, devastar, cortar, tirar, para a bonita, né? Então, todo esse processo de industrialização é um processo doloroso, fé provada. E assim que nós cantamos, toda vez que a minha fé é provada. Diariamente a nossa fé é provada. Quem é isso? Jesus Cristo foi provado. Lá no deserto, tentado. Você não é Deus? Transforma a pedra em pão. Você não é Deus? Pula precipício abaixo. Se o próprio Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, passou por essa provação, imagine nós. Nós somos provados diariamente, todo momento. Mas essa aprovação é que vai nos moldando, vai nos ajudando a crescer na fé, desde que nós nos tornemos, fiquemos firmes. A palavra de Deus nos fala
que a firmeza da fé que vai provar lá no final, vai nos dar a vitória, ser fiel até a morte. Essa é a grande garantia. Ela garante a salvação, porque aquele que for fiel até a morte tem garantido a sua salvação, a coroa da vida, não é assim? Ser fiel até a morte? É mesmo. Fiel. Como é que eu posso ser fiel se eu não sou constante? Quando eu estou aqui, estou lá. Eu conheci uma irmã no passado, e ela foi sincera, eu falei, irmão, eu estou aqui vindo à igreja, bem, bom, mas eu não posso assumir compromisso aqui, falei, porque eu gosto de visitar as igrejas. Como você gosta de vir? Eu não quero compromisso com a igreja, nem com essa, nem com ninguém. Dá para contar com a pessoa dessa forma? Não dá. Você não sabe quando ela está. Né? Falta essa firmeza. Edifica a igreja. A constância é a marca da igreja. Um povo constante é um braço forte para Deus. Amém? Um braço forte para o Senhor. E pode socorrer os que desfalecem. Um povo constante, um povo presente, um povo que trabalha, um povo fiel, um povo que abraça a causa. A gente costuma falar, né? Veste a camisa. Vestir a camisa. Né? Você sabe que nós estamos passando uma crise, não é só na igreja não, viu? De vestir a camisa. Vestir a camisa traz compromisso. E hoje, não é todo mundo que quer ter compromisso. A gente vê no próprio ambiente do trabalho. Teve um caso lá com um conhecido nosso, um empresário, que ele disse que eles admitiram uma funcionária lá, a filha dele. E passados alguns dias ela procurou para dizer, olha, eu quero ser dispensado. O que está acontecendo? Eu não consigo marcar ponto e entrar. É muito tempo que eu fico aqui. Dificuldade em se colocar diante de uma situação de trabalho, tem que horário para entrar, horário para sair. Eu disse pessoas assim. Mas a questão não é essa, a questão toda, não quero ter compromisso, quero ter liberdade para fazer as minhas coisas. E quando você assume um contrato, é compromisso, você tem que cumprir. Então não assuma. A palavra de Deus diz o seguinte, é bem claro, aquele que assume um compromisso, faz um voto com Deus e não cumprir, seria melhor que não tivesse feito. Assumindo um propósito com Deus e não cumprir, é melhor que não tivesse feito. Ouvir a palavra de Deus, né? E não tomar uma atitude na vida, já lhe traz a quem ouve o juízo, porque já ouviu. Né? A decisão é pessoal, é compromisso. Ou você tem compromisso ou não. Agora, são pessoas que assumem um compromisso constantes na igreja, são a essas que Deus. Eu me lembrei de uma citação de um pastor, não lembro de onde ele tirou a citação, se foi dele mesmo ou não, nosso bem parecido. Ele dizia assim: se você tem algo para fazer, peça para o desocupado, não peça para o desocupado. Estranho, né? Porque o ocupado está fazendo alguma coisa, o desocupado você pode desconfiar. É muito genérico, não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar, mas ele falou isso no sentido de compromisso. Né? Porque muitas vezes, a gente vê isso no trabalho, né? No dia a dia, mas a pessoa fala, tem trabalho para fazer, mas não quer fazer. Não tem compromisso. Só que isso aí vai somando um dia, acaba, né? A obra de Deus tem muita coisa para fazer. Não tem? Tem sim. Sim. Certa vez uma irmã chegou para o pastor, me contaram a história, que ela queria um ministério na igreja. Sim, eu quero, sim, o pastor me veja no local, mas na realidade o intento dela, ela queria ser líder do louvor, né? Trabalhar com louvor, muito bom, mas já havia um líder de louvor, já tinha uma equipe montada, mas ela sonhava em querer tal. Você olha, minha irmã, nós temos vários ministérios na igreja e nós estamos carentes de uma área tal, precisamos de uma pessoa como você, com compromisso de trabalho e assim, entusiasmada. Ela ficou toda contente, eu vou ser útil na obra de Deus. Aí o pastor falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, então amanhã a senhora venha procurar tal pessoa,
que ele é da área de manutenção da igreja, precisamos de alguém para nos ajudar na limpeza da igreja. Ela falou, peraí, eu quero participar da igreja, mas é ministério, é um trabalho. Precisamos de pessoas como você para assumir esse compromisso. Ah, mas esse compromisso eu não quero. Então essa escolha de compromisso também é complicada. Quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor, para trabalhar na obra de Deus, muitas vezes, tem dessas coisas. Então, tudo que é para edificar, e Paulo sofreu muito, não, então ele entra aí dos Coríntios, quando ele fala dos dons, ele pega muito nessa tecla. Deus distribui os dons. Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Nem todos são doutores, nem todos são mestres, nem todos, enfim, nem todos têm dom de línguas. Mas às vezes o dom que Deus quer que eu tenho, não é o que eu quero. Então, é complicado. Mas ele orientava a igreja que vai de uma forma bem ampla, o dom que prevalece, que faz com que nós trabalhemos na obra de Deus, sem importar, é o amor. É o amor. Sobremodo importante, o maior deles é o amor, e é verdade. Sem amor não adianta. Sem amar a obra não adianta. Agora, como nós desenvolvemos a constância? Como que essa constância ela é desenvolvida dentro do corpo de Cristo? Primeiro, o foco. Onde está focada a nossa constância? Não pode estar focado em outra coisa a não ser no propósito dele. Não é propósito pessoal, é na obra. Ter uma visão clara do que Deus tem para você. Temos que ter uma visão clara do que Deus quer para mim, o que Deus tem preparado para de repente, o que Deus quer na minha vida dentro da obra. Ele vai mostrar, não pode. Eu já falei aqui do exemplo daquele menino que nasceu na Austrália, sem braços espertos, que ele resolveu falando um dia, ele não questionou, mas questionou, Deus, por que eu sou assim? E Deus, porque ele não entendia por que ele havia nascido daquela forma. Hoje ele testemunha que Deus disse a ele, através do tempo, que ele seria usado como um instrumento de motivação dos outros. Ele passou a ser palestrante, viajando no mundo, levando a palavra de Deus, uma palavra de motivação de vida àqueles que têm tudo e acham que não tem nada. Quer dizer, Deus tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes as pessoas estão procurando um propósito. Aí eu não estou mostrando a obra de Deus porque eu consigo fazer isso, não faço aquilo. Não. Olha a Deus. Foco no propósito. Por que a igreja está aqui? Qual o objetivo dela? Qual que é a missão? Uma coisa importante, temos que ter plena ciência de qual é a missão da igreja. Quem deve ser engrandecido? Qual nome deve ser exaltado? Para que Jesus Cristo veio ao mundo? Essas coisas são importantíssimas para que a igreja não perca o quê? O foco. Quem mexe com fotografia sabe muito bem, agora no celular, não perca o foco. Tem que estar bem claro, nítido, transparente. O foco da igreja é atingir as pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo. E tudo o que ela fizer é voltado para isso. Todas as ações delas é voltada para isso. Não é voltado para outra coisa, não é voltado para o crescimento do nome disso. Não. O nome de Jesus Cristo deve ser exaltado. Foi para isso que a IPI ela foi fundada em 1903. Para não perder esse foco. Houveram situações dentro da igreja que fizeram com que ela tomasse esse caminho, Deus sabe, e era um momento, Deus sabia, foi um momento que a igreja passava por situações outras lá, de ter uma igreja genuinamente brasileira, não que aí a outra igreja não fosse, mas voltada a situações reais da igreja, enfim, levou a igreja a tomar esse caminho, mas nunca perdeu o foco. Nunca. Uma vida devocional firme, constante na oração, na leitura e na meditação. Rotineiro. Daniel, ele parava quantas vezes por dia para orar? 3. Todo dia.
rotina, rotineiro, não deixaram de fazer. E foi isso que chamou a atenção dos seus inimigos. Olha, nós sabemos que todo dia é nesse horário ele está orando, só pode ver lá. Ele estava constante na obra, constante na oração, constante na meditação, constante na leitura, constante em tudo que faz. Constante. Vida devocional firme. Uma coisa também que é necessário para desenvolver a constância: mudar mentalidade, fortalecer a convicção e não apenas comportamento. O que significa isso? Fortalecer em quem eu creio, Cristo, Jesus, Senhor. Fortalecer na minha fé, fortalece a tua igreja. Na tua nós cantamos, fortalece a tua igreja. A gente era pequeno, a mãe estava fortificando para nós. Por que isso? Eu perguntou para a mamãe e papai: por que você está fortificando para mim? A mãe e o pai cresça, forte, com saúde, fortalece, Senhor, fortalece a minha vida, fortalece toda a igreja, para que ela cresça o quê? Forte, inabalável, constante. E aí, nós falamos e lembramos do que Jesus fala, de onde nós estamos construindo a nossa casa. Onde vocês estão edificando a casa? Em cima da areia ou em cima da rocha? A rocha que nos fortalece. Jesus Cristo. Podem tremer, podem vir assombros, ameaças, perseguições, vir de fogo, mas está fundada. Onde está a nossa raiz? Jesus. Quem está com a raiz fundada na pedra, pode acontecer o que for. Não está fundada em conceitos humanos, não está fundada em situações passageiras, mas é na realidade. A gente brinca, mas é sério. É uma igreja que está com o pé no chão. Você pisa firme. O construtor sabe disso. Mais perder você pisar no lugar, você. Eu não estou sentindo firmeza aqui, não. Um dia nós estávamos numa passeada aqui em São Paulo, Isabel deve lembrar, nós paramos em cima de um viaduto. Irmão, eu nunca vi viaduto tremer daquele jeito. Uma carreta, um trio elétrico, nós estávamos tocando, e cada partida que dava no baixo, ela tremia, ela aparecia, e o viaduto tremia com a gente em cima. Eu falei: Jesus, vai cair. Mas ele é feito para não cair. As juntas de dilatação não deixam ele cobre, cai. Eu trabalhei em construção uma época, eu vi aqueles viadutos hermanos que fez também agora, e todos eles têm uma dilatação exatamente para dar esse. Você sente, né? É igual o barco, por isso que a gente fica pensando, né? Porque os discípulos estavam assim, ó, o barco vai afundar. Jesus falou: meu filho, eu estou aqui. A igreja sabe que Jesus está com ela, então pode tremer à vontade, podem vir os problemas que for. Senhor, nós vamos continuar constantes aqui, aconteça o que acontecer. Outro aspecto da constância, para desenvolvê-la no meio da igreja, na nossa vida como um todo, é buscar a companhia certa, é não sentar em roda de escarnecedores, é conversar com aqueles que te encorajam, porque palavras contrárias nós ouvimos muitas, mas quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aprender com a Bíblia, com exemplos, são tantos os exemplos de paciência, de perseverança. Nós estamos estudando Neemias, ele tem a paciência de ficar orando 3, 4 meses orando para falar com o rei, e mais, chegando lá em Jerusalém, mais 3 dias para começar a verificar a situação. Paciência, não desesperar diante das situações, não sair do atropelo, e vários outros exemplos de Josué, de Caleb e tantos outros, porque isso traz o perigo. Quando não há constância, o risco de dar ouvido a outras coisas é muito grande. Pode falar o que for. Os passarinhos podem voar em cima da minha cabeça. Mas o problema não é o passarinho voar, eu deixar ele descer e fazer o quê? Ninho. Se ele descer na minha cabeça e fazer ninho, aí é meu. Mas será que Jesus vai mudar mesmo? Será que a palavra de Deus é realmente a palavra de Deus? Você pensa que é?
você que é firme na fé. E o próprio Jesus fala isso, né? Muitos apostatarão na própria fé, por aumentar a maldade, a iniquidade, as coisas ruins, muitos vão começar a duvidar. Será que Deus realmente existe? E está acontecendo? Não é hoje, não, já está acontecendo. Se nós não tivermos constância, firmes, o risco, essa inconstância pode nos levar a uma situação até de dúvida da própria fé. Tem o filme O Peregrino, já assistiram O Peregrino? O Peregrino. Tem um personagem dele, um filme chamado Vacilante. Já viram o Vacilante? Olha, velho, de repente treina, o mundo chama a extensão do mundo, né? Você não toma uma decisão, nem para cá e nem para cá. Eu vou para onde o vento vai. É igual as ondas do mar. Vacilante. O vacilante é inconstante. Um dia ele está fervoroso, outro dia ele está desanimado. Isso cria uma instabilidade horrível. Né? É igual termômetro, né? Quem está frio? Como é que é o negócio? Nós temos uma temperatura constante, amém? Ou não? A nossa fé é constante? Pode tremer, pode não tremer, a nossa fé não muda. Porque ela está baseada na rocha. Desistir quando as coisas ficam difíceis. Buscar prazeres e resultados imediatos em vez de propósito. Isso é um passo para a inconstância. Eu estou muito bem. Até que acontece um probleminha aqui. Eu vou embora. Eu vou ficar aí, mas não dá para dar. Paulo teve um problema com o João Marcos, né? O João Marcos puxou para frente e falou: Paulo, João, vamos fazer o seguinte. Deus me falando, nós somos irmãos em Cristo. Você tem um ministério, você continua, eu vou para cá, porque aqui não está dando certo. Então, o ser humano, a sua personalidade humana é difícil de tratar. Não podemos deixar que isso seja motivo para a nossa inconstância ou para nossas desistências. Desistir. Não é desistir nunca. Enfrentar as dificuldades faz parte do ministério. Deus tem um propósito para todas as coisas. O que não quer é que nós, por causa das situações difíceis, nós deixemos as coisas. Só que hoje, nos últimos tempos, muitas pessoas estão buscando mais prazeres do que resultados. Isso é prazer, ou eu estou sentado. Se está falando aquilo que eu gosto, está comigo. O dia que eu ouço alguma coisa que não é bem aquilo que eu queria ouvir, ou eu tenho uma atitude, não é para mim, ou alguém contou. Coisa assim. Isso é normal acontecer. Em todo lugar acontece isso. Isso é falta de constância. Amigo, pode acontecer o que for, eu sei o que eu estou fazendo aqui, o meu papel, por que Deus me chamou, e é aqui que eu vou continuar, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro quando nós passamos uma vez, muito tempo atrás, o irmão chegava e falou: cara, isso, eu não estou saindo, eu vou fechar a igreja. Eu falei: pô, eu vou falar uma coisa para você. Deus me colocou aqui, tem um propósito. Se curar, nós não podemos curar ninguém. Né? O irmão tem toda a liberdade. Quem sou eu para falar aquilo? Mas eu continuo. Né? Então isso, aí você vê como essa inconstância, ela pode trazer dentro do corpo de Cristo essa questão. Então por isso que Paulo fala para a igreja: sempre firmes, inabaláveis e constantes na mão do Senhor. Sabendo que a palavra de Deus não é em vão. Então a constância não é fardo que eu tenho que carregar sozinho, não, mas uma expressão de amor profundo, de fé genuína em Jesus. Ele é o nosso exemplo de constância e fidelidade. Amém? O jardim de Getsemane foi um ponto crucial ali, é ali. Jesus está lá orando, né? As gotas de sangue. A angústia estava à porta, ouvia a morte, e ele sabia disso. Pai, se for da tua vontade, faça de mim esse cálice, mas que seja feita da tua vontade. Esforço na mão de Deus. E não deixou de ser constante até o final, e fiel ao propósito que Deus havia colocado na vida dele,
Que possamos ser como o barco, que não afunda pela água que está do lado de fora, mas pela água que entra. Já viu isso? O barco só afunda se entrar água, né? Mas pela água que entra nele. Não afunda se a água entrar, mas não pela água que está ao redor. Mantendo-se firmes em Cristo até o fim. Homens de pouca fé. Por isso de Jesus, né? Eu estou aqui. Senhor, o Senhor não está vendo a nossa situação? Estamos a perecer. A ser agradecido uma coisa assim, né? E Jesus, quem é esse homem que as forças da natureza obedecem? Jesus. Bem, irmãos, ele é o exemplo para nós, na nossa vida, na vida da igreja, e que, vocês sabem disso melhor que eu, as pessoas, ao olharem para nós, eles veem essa firmeza, firme na palavra, nos compromissos, naquilo que faz. Você pensa que não, né? Ah, um irmão lá, pouca firme, conheço. Ah, um irmão vivo, nunca falta. Coisas assim. Porque ou não, a nossa vida, ela é uma parte da igreja, pouco da igreja, na nossa vida, ela fala muito. E Jesus mesmo fala: Pai, não peço que o Espírito do mundo, porque se ele pegar todo mundo para a igreja, ninguém vai embora na porta. Mas que os guarde do muito mal, porque o nosso ministério, a nossa vida, tudo que nós aprendemos e falamos na igreja, tem sentido usado lá fora, no dia a dia, no mundo, sendo luz, sal, como Jesus mesmo nos sal. Amém? Vamos orar para o Senhor.